Bem-vindos a mais uma edição do programa informativo dedicado ao Tribunal de Contas. Na primeira edição falamos da apresentação do Relatório Anual de Atividades e Contas. É uma prática que outras instituições do Estado devem seguir como exemplo. Hoje, cá estamos para falar especificamente das atribuições e competências do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. Informação com rigor para a promoção de uma cidadania responsável. Na República Democrática de São Tomé e Príncipe, a função de controlo externo das contas do Estado estava formalmente cometida ao Supremo Tribunal de Justiça, nos termos da Lei nº 8/91, de 9 de dezembro. Porém, o nível de tecnicidade e de uma jurisdição financeira, bem como a necessidade de um órgão dotado de suporte técnico-administrativo para o efeito, ditaram a necessidade da criação, em 1999, do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe, cuja entrada em funcionamento ocorreu a 10 de junho de 2003. A criação, as competências e o funcionamento do Tribunal de Contas estão definidos nos termos da Lei nº 3/99, de 20 de agosto, a sua lei orgânica, bem como nos demais diplomas que integram o respectivo pacote legislativo. No entanto, a existência do Tribunal de Contas tem consagração na Constituição da República, nos termos do seu artigo número 126, que o posiciona como uma das categorias de tribunais, devendo-se-lhes aplicar os princípios gerais consagrados a estes, nomeadamente independência, direito e coadjuvação de outras autoridades, respeito pela Constituição e os seus princípios, fundamentação das decisões, obrigatoriedade e prevalência das decisões, publicidade dos atos. Mas, para melhor elucidar os telespectadores sobre o assunto a abordar, no programa de hoje, chamamos a vossa atenção para a entrevista que se segue. Afinal, o que é Tribunal de Contas e qual é a sua verdadeira função? Ora, antes de mais, confere situar que o surgimento do Tribunal de Contas transcende a vontade política. Surge no contexto em que se reconheceu toda uma necessidade de devolver a transparência à gestão da coisa pública. E é neste contexto que o Tribunal de Contas foi criado com a Lei 3/99 e, entretanto, foi apenas instituído, ou seja, institucionalizado em 2003. Neste contexto, confere dizer que o Tribunal de Contas é o órgão supremo do controlo da legalidade das receitas e despesas públicas. Importa referir que é competência do Tribunal de Contas verificar se a gestão dos fundos públicos é feita de conformidade com a lei, obedecendo desta feita os princípios da economia, da eficiência e da eficácia, bem como efetivar a responsabilidade financeira. Fiscalizar prévia, ou seja, preventivamente, todos os atos e contratos que de facto venham a resultar receitas ou despesas para o Estado. Ainda assim, cabe ao Tribunal de Contas proceder à verificação da aplicação dos recursos financeiros obtidos de estrangeiros, no âmbito da cooperação com os nossos parceiros. Estes financiamentos devem se consubstanciar sobre a forma de donativos, empréstimos, avales e subsídios. No âmbito das competências do Tribunal de Contas, ainda confere referir que caberá ao Tribunal de Contas garantir que as instituições do Estado façam o seu papel, obedecendo aquilo que de facto constituem as orientações legais. Quais são os serviços que o Tribunal de Contas fiscaliza? Bem, importa aí referir que a própria lei elenca o conjunto de instituições que de facto estão sujeitas à jurisdição e controlo financeiro do Tribunal de Contas. Neste sentido, temos o próprio Estado e todos os seus serviços. Quando falamos do Estado, estamos a falar dos serviços centrais da própria administração pública e todos os outros serviços que, de facto, servem de suporte ao funcionamento do aparelho do Estado. Quando falamos também dos serviços autónomos e projetos, estamos a falar de algumas instituições que, de facto, têm alguma autonomia.
Tomemos como, por exemplo, os Correios. É um dos exemplos de um serviços autónomos. Fazemos de um projeto que, de facto, tenha algum financiamento oriundo ou proveniente dos nossos parceiros internacionais, como o caso do projeto de reabilitação de estradas, o projeto de construção de rede elétrica. São, de facto, instituições que estão sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas. Ainda assim, nós temos que referir a própria administração regional e local, referimos logicamente ao governo regional, está sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas, referimos à administração local, também das câmaras, neste caso temos um conjunto de 6 câmaras, de Água Grande, as câmaras de Lubata, Caué, Cantagal e Lembá. Ainda assim, é importante referir que no âmbito das entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas está os tesoureiros ou exatores da Fazenda Pública, que de facto são pessoas que dia a dia estão a lidar com o dinheiro, pessoas que fazem a cobrança, fazem o depósito. Essas entidades de facto têm que prestar contas, estão sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas. Neste contexto, mesmo aqueles que têm ao seu cargo a responsabilidade pela gestão de materiais e equipamentos, como por exemplo viaturas do Estado, geradores do Estado, também são obrigados e estão sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas. Como funciona o Tribunal de Contas e quem paga as despesas do seu funcionamento? Bem, importa aí referir que o Tribunal de Contas é uma instituição do Estado ao serviço do Estado e, como tal, as despesas com o seu funcionamento e as instalações constituem encargos do Estado e, para o efeito, essas despesas devem estar inscritas no respectivo orçamento. Ainda assim, sem prejuízo do que acabei de referir, o Tribunal de Contas disporá de um orçamento privativo, orçamento este cuja origem do fundo, ou seja, as receitas, advêm dos emolumentos cobrados no exercício das suas atividades, mas, para o efeito, existe o próprio diploma que, de facto, vem determinar a própria incidência e a cobrança. Ainda confere referir que o Tribunal de Contas é um tribunal independente na medida em que apenas está sujeito à lei. As decisões proferidas pelo Tribunal de Contas no exercício das suas atribuições e competências constituem, ou seja, são obrigatórias para todas as entidades, sejam elas públicas ou privadas, e prevalecem sobre de quaisquer outras autoridades. Estimados telespectadores, este programa tem como objetivo ajudar o cidadão a compreender melhor a necessidade da existência de um órgão como o Tribunal de Contas, a sua importância e em que medida a sua ação concorre para a promoção de uma cidadania responsável em São Tomé e Príncipe. A prestação de contas é uma imposição da democracia, cuja tradução prática vem refletida nos textos legais e regulamentos diversos. Para que a prestação de contas se faça de conformidade com a lei e atinja os fins preconizados, um amplo processo de informação dos cidadãos deve ser desencadeado para que todos fiquem a saber quando, como, para onde encaminhar os seus relatórios de atividades e contas. Todos aqueles que são responsáveis pela gestão, quer dos bens, falo dos bens, estamos a falar de mobilizados e não só, e mesmo aqueles que de facto também são responsáveis pela gestão dos dinheiros físicos como tal, todos estão sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas. Tal como acabamos de ver, o Tribunal de Contas desempenha um papel fundamental no controlo da aplicação dos recursos públicos, sendo certo que num Estado como a República Democrática de São Tomé e Príncipe, onde se reclama a limitação desses recursos, a sua gestão deverá obedecer aos princípios da legalidade, da regularidade e primando pelo benefício coletivo. Por hoje é tudo. Este programa volta a estar convosco na próxima edição, daqui a uma semana, com mais informações sobre o Tribunal de Contas e o controlo externo das contas públicas.